internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre as principais competições do globo. Ao lado, como sempre, ele já enquadrado na sua telinha, menino Pazini. Tudo bom, Gabriel Pazini? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar, amigo internauta, pelo esperto campeonato inglês, que tivemos duas coisas maravilhosas, a Premier League e a FA Cup. Começamos então pela Premier League. Joga na tela aí, Faustão, vamos lá. Tivemos Arsenal 3-1 em cima do Norwich. Everton ganhando de 2-0 do saco de pancadas QPR. Outro saco de pancadas, o Reading conseguiu empatar em 0-0, né, Pazinho? Coisa maravilhosa. Com o Liverpool, ele sempre bom demais, Liverpool. Stoke City perdeu dentro de casa para o líder Manchester United por 2-0. Vamos começar então, Pazini, pelo Manchester United, pela quase morte de Alex Ferguson. 2-0, vai lá, conta essa curiosidade. Quase que o Alex Ferguson morre na curiosidade ali da comemoração do Van Persie. O Van Persie não marcava gols desde 10 de fevereiro do começo do ano de 2013, conseguiu finalmente marcar nesta partida, e uma partida importante para o Van Persie, porque volta também a briga pela artilharia do campeonato inglês com 20 gols contra 22 do Luis Suárez, atacante do Liverpool, artilheiro do campeonato. E aí, na hora da comemoração, ele se soltou completamente feliz com o gol marcado e foi abraçar o Alex Ferguson, só que quase jogou o escocês no chão, e o Alex Ferguson, depois da partida, deu várias entrevistas falando: achei que eu ia morrer nessa aí. Ele que já não é muito novo assim, né, Pazinho? Já não é lá novinho. Então vamos continuar com a briga ali pela Liga Europa e o Arsenal chegando à terceira colocação na fase de vaga direta à Champions League. Embola aí, Pazini. Já embola Arsenal, Everton e o gigante Liverpool, que tá mal das pernas, né, Pazini? Vai lá. Liverpool muito mal, né? O Liverpool que conseguiu uma façanha. O Reading não conseguia vencer, não conseguia aí um resultado sem ser uma derrota há 8 partidas. O Liverpool vai lá e consegue a façanha de empatar com o Reading para acabar com a sequência de derrotas da equipe. Só que o Liverpool tá bem. O Liverpool nas últimas 6 partidas só teve uma derrota, vinha aí numa crescente, vem jogando um bom futebol, meio campo e ataque rendendo muito bem, só que tem esbarrado aí em times pequenos, como esbarrou nessa rodada contra o Reading. O Reading, que é uma lanterna do campeonato inglês, o pior time da competição, sem sombra de dúvidas. Ainda está vivo na briga por vaga na Liga Europa, mas na briga por vaga na Champions League já fica bem mais complicado. O Liverpool está a 9 pontos aí dessa briga. O Everton conseguiu um bom resultado, 4º jogo de invencibilidade, vitória tranquila na volta do Fellaini e do Pienaar, compondo ali o meio de campo também com o Osma, com o Miralas, outro bom jogador belga além do Fellaini. Lá na frente ainda o Anichebe ao invés do Jelavic, uma opção equivocada do Moyes, mas que deu certo pelo menos nesse jogo. O Anichebe marcou e o Moyes, que vem com muita moral. O técnico do Everton há 10 temporadas, foi o técnico do mês de março no campeonato inglês. Quanto ao Arsenal, consegue a 4ª vitória seguida, entra na 3ª posição da vaga direta à Champions League, só que tem um jogo a mais que a equipe do Chelsea que não jogou porque atuou nessa rodada pela FA Cup. E o Arsenal que teve aí um grande destaque, né? O Giroud e o Podolski, os dois marcando gol no mesmo jogo, é um milagre para tudo na Inglaterra. Para tudo. Primeiro Reading pontuando, depois esses dois marcando na mesma partida bizarrada no campeonato inglês. E vamos partir para a FA Cup, isso mesmo, tivemos FA Cup. Joga na tela aí, Faustão, vamos aos jogos já. Chelsea perdeu de 2-1 para o Manchester City, que está na final. E o Wigan ganhou de 2-0 do Millwall. Obviamente, falaremos só de Chelsea e Manchester City. Vai lá, Pazini, gol do Dembaba no finalzinho, colocando aquela pressão final, mas não deu para o Chelsea City na final contra o Wigan. Vai lá. Final que será disputado no dia 10 de maio, também no estádio de Wembley. A vitória merecida do Manchester City. O Manchester City foi mais eficiente do que o Chelsea, teve a grande atuação do Nasri. Nasri voltando à equipe depois de muito tempo só como reserva, inclusive uma infinidade de brincadeiras na internet de que o Nasri ama o banco, que ele dança com o banco porque estava ficando só no banco de reservas. Mas fez uma grande partida do francês, que é um bom meio-campista, apesar dessa temporada ruim. O Chelsea fez um bom segundo tempo, cresceu na segunda etapa com o Hazard, com o Oscar jogando muito bem, pressionando a equipe do Manchester City, inclusive o Dembaba marcando mais um golaço, como foi contra o Manchester United na fase anterior, só que não adiantou muita coisa, conseguiu a classificação a equipe do Manchester City, que teve também o destaque ali do Agüero, né, dando uma pisada, na verdade entrou pulando, né, solando o Davi Luiz com os 2 pés, só que a FA, a Federação Inglesa de Futebol, afirmou que não vai estudar a punição do Agüero, que para mim é um grande equívoco. É a primeira derrota do Chelsea
Após 29 jogos com bola rolando na FA Cup, a Copa da Inglaterra, o Chelsea, no meio desses 29 jogos, foi eliminado nos pênaltis pelo Everton na última temporada, e o Manchester City sofreu nesse jogo o seu primeiro gol na competição, e isso porque estava com o goleiro reserva, o Panti Limon. O goleiro titular é o Joey Hart. Quanto ao outro jogo, só para citar uma parte interessante aí do confronto do Millwall com o Wigan, 10 torcedores do Millwall presos nessa partida depois de um confronto entre os próprios torcedores. A torcida do Millwall brigou entre eles, um policial ficou ferido, inclusive um torcedor roubou um chapéu de um policial, e aí o Millwall provavelmente será punido. O Millwall, que é conhecido na Inglaterra por várias confusões, e confusões que marcaram o fim de semana do futebol inglês, porque no campeonato inglês, Sunderland e Newcastle, rivais que brigam contra o rebaixamento, também protagonizaram uma briga essa que rendeu em 27 prisões, 3 feridos e muita confusão, mas que marcou também a primeira vitória do Di Canio no comando do Sunderland que briga contra o rebaixamento e está aí conseguindo escapar até então. Arsenal de Sarandi, então, fazendo escola na Inglaterra. Para quem não lembra, o Arsenal de Sarandi, naquela confusão aqui no Independência, um dos jogadores roubou o capzinho da Coronel Cláudia e realmente isso deu uma pequena confusão, naquelas confusões sempre boas do futebol, né? Obviamente muito ruins. E com isso, fim da Liga Inglesa, da FA Cup. Partimos para a Espanha, que tivemos a La Liga e, obviamente, os principais ganharam. Bota na tela aí, Faustão, vamos lá. Tivemos Atlético de Madrid 5-0 em cima do gigante Granada. Granada, que é apenas o 17º colocado. Zaragoza, que é o 18º, perdeu de 3-0 para o mistão do Barcelona. E o Atlético Bilbao, que não vem bem, está apenas na 14ª colocação, perdeu para o vice-líder Real Madrid com 2 do Cristiano Ronaldo. Tivemos também Betis 3, Sevilha 3. Então começamos, Pazini, por essa disputa 3-3 entre Betis e Sevilha, para depois você falar dos gigantes. Vai lá, primeiro 3-3, depois rapidamente eu abro para você Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Vai lá. Maravilha, a equipe do Betis que teve aí um jogo diferente contra o Sevilha. O Sevilha, que é uma das grandes decepções do campeonato, tem uma boa equipe, Rakitic, que inclusive marcou 2 gols nesse jogo. Também, além do meia croata, tem o Jesus Navas, tem o Negredo, atacante que está na mira de muitos clubes no futebol europeu, mas faz só uma campanha mediana. O Sevilha abriu 3-0 no primeiro tempo, com 33 minutos, e aí o Betis foi conseguir diminuir no finalzinho da primeira etapa com o Pabon, aquele atacante colombiano que era do Atlético Nacional, fez muito sucesso na Libertadores do ano passado. E aí, no segundo tempo, o Betis, que foi muito mal na primeira etapa, subiu de produção graças ao Bena, camisa 10 da equipe, bom meio-campista que começou a render muito bem, e também ao Rubem Castro e o Pabon, que cresceram ainda mais na segunda etapa. Os dois marcaram, o Pabon já tinha marcado no final do primeiro tempo, e aí o Rubem Castro marcou também ali no comecinho do segundo. E aí, aos 44 do segundo tempo, o defensor nigeriano Igierbo acabou anotando o gol do empate do Betis, e aí ele comemorou de uma forma ali bem peculiar, mostrando o dedo do meio para a própria torcida do Betis. Para quem fica aí muito confuso, não tem nenhuma prova, mas suspeita se é o mais provável que tenha sido por conta de cânticos racistas da torcida do Betis com o próprio jogador. A torcida do Betis é uma das mais fascistas e mais racistas de toda a Espanha. Um empate que não foi bom para o Betis, que fica um pouco atrás da briga pela Champions League, fica mais atrás da Real Sociedad, mas que continua vivo na briga ali pela vaga na Liga Europa com o Valência, que empatou na rodada 3-3, um outro grande jogo com a equipe do Espanhol, outra decepção do campeonato, e com a equipe do Málaga. Málaga que gostou do tal de jogo decidido no final, né? O Júlio Batista decidindo para o Málaga aos 48 do segundo tempo, Málaga com uma importante vitória também. Então o Pazini partindo para o basicão, junta tudo, mistão do Barcelona, Real Madrid, do Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid do Falcão, vai lá. Real Madrid conseguindo uma boa vitória, Cristiano Ronaldo marcando 2 vezes, dando assistência para o gol do Higuaín, Cristiano Ronaldo que chegou a 50 gols nessa temporada de 2013. O Barcelona também com uma grande vitória, só que o Barcelona goleando o Zaragoza como equipe reserva, só tinha ali o Xavi como grande titular da equipe, e aí quem brilhou foi o Thiago Alcântara, meio-campista que deu 2 assistências e marcou um gol. O Telo também teve atuação de destaque, marcando 2 gols, um deles um golaço. Detalhe para o recorde do Barcelona nessa partida, chegou a 300 jogos seguidos, né? Simplesmente espetacular, com mais posse de bola do que os seus adversários, vai completar 5 anos essa marca no começo do próximo mês, o mês de maio. O Barcelona que teve aí a sua última partida sem posse de bola na temporada, com posse de bola menor que o adversário, da temporada 2007-2008 contra o Real Madrid.
e foi uma diferença mínima. O Real Madrid teve 50,5% de posse de bola, teve 0,5% a mais que o Barcelona. É essa uma das explicações para o futebol belíssimo que o Barcelona apresenta e ser um dos melhores times do mundo. Quanto ao Atlético, Radamel Falcão Garcia marcando 2 gols, Diego Costa e Felipe Luiz brasileiros também marcando. O Atlético continua na 3ª posição, o Real na 2ª e o Barcelona é o virtual campeão da Espanha. Isso mesmo, como o Pazinho falou, o Barcelona com a mão na taça, já que está com 81 pontos contra 68 do Real Madrid. Bem difícil, né, Pazinho? Uma bem distância complicado. Considerável. E com isso fechamos o Campeonato Espanhol. Partimos para a Itália, que tivemos jogos importantes. Já manda na tela aí, Faustão, vamos lá. Empate em 1-1 entre Milan e Napoli. A disputa ali pela 2ª colocação. A Inter conseguiu perder de 2-0 para o Cagliari fora de casa. A Atalanta perdeu dentro de casa para a Fiorentina, que é a 4ª colocada. Torino perdeu de 2-1 para a Roma, que está brigando ali pela Liga Europa, que está com 51 pontos na 6ª colocação. E nessa segunda teremos Lazio e Juventus. Pazini começando então pela principal partida, pelo menos na minha visão, essa briga pela 2ª colocação, 1-1 entre Milan e Napoli. O Napoli então fica com aquela vantagem de 4 pontos. Fala um pouquinho da partida, vai lá. Muito importante, né? No final das contas foi um empate muito bom para o Napoli. O Napoli manteve essa vantagem em relação à equipe do Milan e é uma vantagem importante porque o 2º lugar é vital no campeonato italiano, porque é a vaga direta à Champions League, enquanto o 3º lugar é a vaga pré-Champions League. Um empate que foi um resultado justo. O Milan começou com tudo, o Napoli não conseguia fazer um grande jogo, o Milan abriu um placar no chute do Flamini, só que aí depois uma substituição mudou um pouco o panorama da partida, além do gol também que acordou o Napoli. A substituição em questão foi o Kevin Prince Boateng saindo e o Niang entrando. O Milan perdeu um pouco do jogo pelo meio, o Niang não entrou bem aberto no lado direito e o Napoli cresceu, inclusive pelo lado direito do Milan, esquerdo do ataque do Napoli, que saiu o gol de empate com o Pandev num belíssimo passe do Hansik. Depois disso, as duas equipes alternaram ali momentos de domínio e no final o empate foi justo, empate que faz do Napoli aí o vice-líder com uma vantagem boa para o Milan, 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Milan alcança uma marca bem expressiva, 14 jogos invicto no campeonato italiano. Agora o Pazini fala dessa briga aí pela Liga Europa e até mesmo sonhando ainda algumas equipes com a Champions League, principalmente a Roma sonhando, né, Pazini? Para você que achava que a Roma estava indo mal, está realmente, mas em 6º lugar ali com 51 pontos, ainda sonha com a Champions League. Vai lá, Pazini, fala um pouquinho sobre isso. A tradição da Roma é pouco, né? Brigar pela Liga Europa, assim como para a Inter também, a Inter de Milão que está ali na 7ª posição só do campeonato italiano. Em relação à Roma conseguindo um jogo difícil contra o Torino, porque tinha alguns desfalques importantes, o De Rossi não jogou, o Marquinhos no banco de reservas, e o Marquinhos, jovem zagueiro brasileiro, tem feito toda a diferença, porque com ele a Roma atua no 3-5-2 do Andrea Azzoli, que deu mais segurança ao time. Sem ele, volta para o 4-4-2. No 4-4-2, a Roma fica bem instável, porque o Pires e o Balzaretti rendem bem no 3-5-2, mas muito mal compondo a linha de 4 defensiva. Apesar disso, a Roma conseguiu uma boa vitória, graças ao Lamela, meio-campista argentino, que fez uma belíssima partida, inclusive marcou um golaço para dar a vitória para o time. O Osvaldo e o Pjanic, meio-campista bósnio, também saíram muito bem. A equipe da Internacional de Milão chegou à 2ª derrota consecutiva. Inter que está aí brigando com a Roma, que é a 5ª colocada, e também com a Lazio, que joga contra a Juventus nessa rodada ainda. A Inter perdeu para o Cagliari. Cagliari que alcançou a sua 5ª partida consecutiva invicto e que teve como destaque de novo o Pinilla, atacante chileno que decidiu a partida contra a Fiorentina, decidiu de novo contra a Internacional de Milão. Só que aí os desfalques nesse jogo fizeram a diferença. Assim como o Balotelli fez falta para o Milan contra o Napoli, no jogo da Internacional de Milão fizeram falta o Cassano, o Milito e também o Palácio, né? O trio de ataque titular da Inter. Aí é bem complicado se sair bem sem os seus 3 principais jogadores. O meio de campo até que acertou ali com Kovacic, Cambiasso, também com Guarim, mas não dá para a Inter resolver sem os seus principais atacantes. Até por conta disso que eu acho bem improvável a Inter conseguir essa vaga aí brigando contra a Fiorentina, que está muito bem, contra a equipe da Lazio e também contra a equipe da Roma. Inclusive, Roma e Inter jogam no meio de semana pela Copa da Itália, semifinais, só que é complicado aí para a Inter, porque além dos desfalques na linha de frente, tem agora o desfalque do Gargano no meio-campo e do Nagatomo na lateral esquerda. O Nagatomo que retrata bem essa zica que está a Inter de Milão. O Nagatomo se contundiu, a expectativa era ficar de fora o resto da temporada, se recuperou antes da hora. Recupera antes da hora, entra no jogo e sai depois contundido, vai ficar fora até o final da temporada mesmo. A Inter que tem um compromisso difícil contra a Roma.
Fiorentina que conseguiu vencer e está lá em cima no quarto lugar, brigando, inclusive sonhando ainda com a Champions League, está só a 4 pontos da equipe do Milan. O Nagatomo então não recuperou, né, Pazini? Não recuperou, né? Difícil então. Então a Lazio, só para fechar, o italiano, fala um pouquinho, bem pouquinho, Pazini, de Lazio e Juventus. Juventus deve levar melhor mesmo jogando fora de casa, né? Deve levar, né? O melhor time da Itália, a Juventus, líder do campeonato, com boa vantagem. Enquanto a equipe da Lazio não atravessa um bom momento, vai ter a defesa reserva e tem o meio de campo não vivendo uma boa fase com o Mauri, o Hernanes e o Candreva não jogando tudo que podem. Isso mesmo, fim de italiano, vamos rapidinho para o alemão, que tivemos os seguintes jogos. Vai lá, joga na tela aí, Faustão. O Schalke 04 empatou em 2-2 com o Bayer Leverkusen, a principal partida da rodada, né, Pazini? Também tivemos o Bayern de Munique já campeão, 4-0 em cima do Nuremberg. O Borussia Dortmund, ganhando de 6-1 daquele gigante que a gente sempre gosta de falar, do Greuther Fürth. O Freiburg ganha de 3-1 do Hannover, Stuttgart 2-0 em cima do Borussia Mönchengladbach e Augsburg ganhando de 2-0 do Eintracht Frankfurt. Começando então pelas duas partidas dos dois primeiros colocados ali, Pazini, goleadas, mesmo estando focados na Liga dos Campeões. Como que aconteceu isso? Por exemplo, o Borussia Dortmund estava com a equipe praticamente reserva, né, Pazini? Vai lá. Pois é, o Borussia Dortmund testando algumas opções, o Gundogan, que é o segundo volante da equipe, jogando como meio armador ofensivo. Ainda assim foi lá, o Borussia Dortmund atropelou o Greuther Fürth, lanterna da competição, e aí o Klopp deu uma provocada no Mourinho, né? O Klopp que deu várias declarações legais no fim de semana. Falou que o Mourinho, que estava presente no estádio vendo o jogo, não viu nada demais do Borussia Dortmund, saía com informações inúteis. E de fato, né, viu um jogo do Borussia Dortmund contra o lanterna da competição, sem seus principais jogadores. Assim como foi também o Bayern de Munique. O Bayern de Munique enfiou a sacolada para cima do Nuremberg, no clássico da Baviera, entre os dois maiores campeões do país, apesar do Nuremberg não vir aí num bom momento de títulos recentemente. Só que aí é impressionante, o Nuremberg atravessava um bom momento, com o Kiyotaki jogando muito bem no meio-campo e 9 jogos de invencibilidade. Vai lá o Bayern de Munique com o time reserva, ganha o clássico contra o rival que estava bem, atropelando, né, enfiando 4-0 com muita facilidade. É impressionante a fase boa que vive o Bayern de Munique, assim como o Borussia Dortmund, os dois grandes do país, que estão nas semifinais da Liga dos Campeões. E é isso mesmo, e também tivemos a principal partida, Schalke 2-2 contra o Leverkusen, os dois que estão ali brigando, querendo ou não, pela terceira colocação, né, Pazini? O Leverkusen tendo essa caída e o Schalke crescendo, mas empatou dentro de casa. Vai lá, rapidinho, Pazini, pelo amor de Deus. É um resultado que não podia acontecer para o Schalke 04, né? Mantém a briga em duas frentes, está a 4 pontos do Leverkusen na briga pela Champions League e 4 pontos à frente do Freiburg, que está ali querendo roubar a posição do Schalke. Freiburg, que está na zona de classificação à Liga Europa. Tempos distintos, o Leverkusen foi superior no primeiro tempo, abriu 2-0, jogando melhor que o Schalke. No segundo tempo, o Schalke 04 cresceu com uma mudança no posicionamento, o Draxler saiu da direita, foi para o centro, e o Rafael, brasileiro que estava no centro, foi para a meia-direita. O Schalke cresceu com isso, conseguiu marcar os seus 2 gols e empatar o confronto. Schalke que também sentiu falta de jogadores como German Jones, o Neustadter, a dupla de volante titular, e do Huntelaar e do Farfan, que são atacantes fundamentais na equipe. Um empate que não é bom para o Schalke, mas que mantém o time na briga, enquanto o Leverkusen agora só pensa nessa terceira posição, que é a vaga direta, porque a segunda com o Borussia Dortmund, 8 pontos de diferença, esquece. Muito difícil mesmo, e com isso o fim do alemão. Vamos para aquela rapidinha, né, Pazini? Aquela rapidinha do francês, PSG ganhou de 1-0. O Troyes, como o Pazini gosta muito de chamar. Também tivemos outros jogos que mudaram ali um pouco a tabela. O Olympique de Marseille continua na segunda colocação. O Lyon subiu para terceiro, deixando o Saint-Étienne na quarta colocação. E é isso mesmo, o Pazini não vai falar nada de francês, porque a gente vai partir para Portugal, que tivemos a Copa da Liga. Braga campeão, vai lá, Pazini, 1-0 Braga em cima do Porto, campeão da Copa da Liga de Portugal, vai lá. Braga conseguindo uma importante conquista, o Braga não era campeão já fazia 30 anos, consegue aí finalmente voltar a levantar um troféu de campeão nacional e consegue isso em cima do Porto, Porto que está brigando pelo título do Campeonato Português contra a equipe do Benfica, mas está ali um tanto complicado, né? O Porto, inclusive, esse jogo marcou a vingança, né? Na última rodada do campeonato, o Porto venceu o Braga e aí o Porto, que está ali brigando com o Benfica, vive um momento complicado porque as duas equipes estão invictas no campeonato, só que o Benfica tem 5 pontos de diferença, que pode aí complicar o título a favor da equipe do Porto.
E ainda existe só um clássico entre as duas equipes, ou seja, a diferença com 2 pontos. Caso o Porto vença o Benfica e Porto invictos no campeonato, superiores às outras equipes, provavelmente o Porto, depois de muito tempo, fica sem levantar uma taça na temporada. E outra rapidinha desse programa é na Holanda. Pazini, que havia falado que estava equilibrado, não está mais, porque a gente está no fim do campeonato, faltando 4 rodadas, Ajax praticamente campeão. Difícil ainda cravar isso, né, Pazini? Mas praticamente, ainda mais depois de vencer o clássico contra o PSV por 3-2. Vai lá, Pazini, rapidinho, Pazini. Vai lá, antes das perguntas. Bem improvável, né, que o Ajax perca esse título. São 6 pontos de diferença, os 6 pontos do confronto direto. O Ajax venceu os 2 jogos contra o PSV, o que não acontecia há 18 temporadas. E nas últimas rodadas, o Ajax não pega nenhum dos 6 primeiros colocados. Fora que o Ajax vem aí de 6 vitórias seguidas. Então é bem improvável que perca esse título. Ajax ruma ao tricampeonato com uma boa equipe, com destaque para 2 jovens dinamarqueses, o Eriksen, baita meio-campista, e o Schon, jovem atacante que vem aí aparecendo muito bem no cenário do futebol holandês. O Ajax tem um time muito talentoso, por conta disso vai merecidamente conquistando o título, enquanto o PSV tem um baita ataque, 90 gols em 30 jogos, só que é complicado, aí o Ajax tem uma excelente, muito talentosa equipe. É isso mesmo, o fim das rapidinhas do Super FC, partimos para a pergunta no singular. Tivemos a pergunta do Rodrigo Tavares de Nova Lima, vai na tela aí rapidão. Para mim, a final vai ser Barça e Real Madrid também, mas acredito nos alemães. Isso é, obviamente, o Rodrigo Tavares falando. O que você acha, Pazini? Você acha que eles têm chances? E qual as principais armas de Bayern e Borussia? Vai lá, um rapidinho aí para responder o Rodrigo Tavares de Nova Lima. Ele falando da final da Champions League, né? Eu também acredito. Comentamos aqui no último programa, mais provável ali Barcelona e Real Madrid, pelos critérios que já adotamos, mas claro que Borussia Dortmund e Bayern de Munique têm condições de vencer também e avançar à final. Borussia Dortmund tem como principal arma um time que joga um futebol um pouco mais envolvente. O Real Madrid tem uma excelente equipe de altíssimo nível, só que joga muito pendendo para o lado esquerdo por conta do Cristiano Ronaldo. Enquanto o Borussia Dortmund com Götze, Reus, Gundogan, Kuba, joga um futebol um pouco mais balanceado, atacando por todos os setores. Quanto ao Bayern de Munique contra o Barcelona, a grande estratégia pode ser o contra-ataque. O Bayern de Munique, depois do Barcelona, é o time que mais tem posse de bola e troca passes na Europa, só que jogando no contra-ataque contra o Barcelona pode ter mais sucesso, porque o Barcelona vai ter de novo uma defesa desfalcada e vai enfrentar um meio de campo e ataque sensacional do Bayern de Munique, que tem condições de sair vitorioso nesse confronto. São confrontos onde tudo pode acontecer, mas apostando, eu aposto em Barcelona e Real Madrid. É isso mesmo, como eu disse no programa, eu aposto no Bayern de Munique e, obviamente, no Real Madrid, não é isso mesmo, Pazini? Isso aí. Então, como sempre, continue mandando perguntas, curtindo e compartilhando essa coisa maravilhosa do Super FC pelo mundo e acesse o www.superfc.com.br e siga o @super_FC. Agradeço aqui o menino Pazini. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E com isso, a gente encerra o Super FC pelo mundo. Muito obrigado, internauta. Até mais. Tchau, tchau.